Muito bem-vindos, comunicadores e comunicadoras, fazedores e fazedoras. Eu sou Marco Lobo, estou passando aqui por uma aula relâmpago por conta de uma enquete que eu fiz aqui na aba de comunidade. Inclusive está lá a enquete perguntando o que te trava. Por que você não faz alguma coisa por você de verdade? Por que você não se liberta, sabe? A comunicação te liberta. Por que você não usa esse diferencial ao seu favor? O que te impede? É falta de equipamento? É medo de críticas? A enquete está baseada mais ou menos nessas questões. E veio uma pessoa que escreveu assim, uma palavrinha, ideias. Ideias, eu não tinha colocado a questão de ideias. Aí eu respondi para ele dizendo o seguinte, estou entendendo que você tem uma dificuldade com conteúdos. Bingo! Né? Então, eu, inclusive lá curtiu a resposta e eu vou responder para você nesta aula relâmpago qual é o processo, como é que você pode começar a trabalhar isso. Então vamos lá. Eu quero colocar para você, principalmente, alguns pontos em relação ao conteúdo, que quando você olha para essa questão, você fica sempre muito refém, né? Eu acho que é refém da questão de eu não tenho criatividade, eu não tenho, sabe, sei lá, bagagem, eu não tenho, enfim, eu não tenho habilidades para poder criar um conteúdo. Porque às vezes eu tenho uma ideia e essa ideia me parece às vezes muito boa no primeiro momento e depois ela se desmonta, você fala, não é tão boa assim, não vou fazer. Aí piora a situação quando você olha aqui no YouTube e procura a respeito daquilo que você pensou e você vai ver que tem milhões de conteúdos ali em relação àquela ideia que você teve e muitas vezes alguns piores do que você talvez tenha imaginado que você tenha feito. As pessoas falam, simplesmente falam, e olha, tem gente que fala bobagem com convicção. E eu sei que a tua preocupação é ter legitimidade, ter uma mensagem assertiva. Então, a gente tem que pensar o conteúdo não como uma obra só de inspiração, não é isso. Não é assim que funciona. Né? Quando diz assim, olha, eu, por exemplo, um músico, um compositor, a minha inspiração, parece que ele é o único que foi abençoado por uma onda que toma conta dele e ele sai fazendo músicas incríveis. Não é assim. O processo de criação, seja musical, seja literário, é um processo de prática. Sabe, sabe, já viu, né, nos filmes, o cara tentando escrever alguma coisa, um livro, ele pega e escreve lá algumas coisas e amassa o papel e joga fora, o cestinho fica cheio de papéis. É a mesma coisa. Só que nessa hora que você quer fazer o conteúdo, você tem, parece que uma certa urgência, né? Você quer fazer uma coisa espetacular, e o espetacular talvez nunca venha, mas o que tem que vir é alguma coisa que promova a transformação das pessoas. Isso é o que é legal da história, que você possa ajudar alguém com aquele conteúdo que você está fazendo. E claro, você vai ganhar autoridade, você vai ganhar reconhecimento, porque a moeda de troca é essa. Então, Marco, tá bom, vai, cara, é aula relâmpago, não vamos enrolar. Como é que funciona? Como é que eu posso, de uma forma simples, pensar na concepção de um conteúdo, né? Afastar aquela ideia de que só eu não sou criativo e todo mundo é. Esquece isso, tire isso da sua cabeça. Muito bem. Quando você pensa em conteúdo, você tem que pensar em alguns fatores que envolvem esse processo, né? Um deles, a questão é a seguinte, ó, eu vou te fazer uma pergunta. Você é bom em alguma coisa, certo? Todo mundo é bom em alguma coisa. Ah, eu não sou bom em nada. Não venha com essa. Você tem uma bagagem, você tem uma história de vida, você tem experiências, você vivenciou muitas coisas. Então, você tem alguma coisa, você já refletiu sobre a sua vida e você tem alguma coisa a dizer. Ótimo, então tá bom. Então eu identifiquei, né, dentro do meu ser alguma coisa que realmente eu gosto de falar, alguma coisa que eu domino, que eu consigo, né, passar uma ideia positiva através das minhas mensagens e eu vou aproveitar e vou criar a partir daí. Legal, então pense o seguinte, você pode ser um especialista em alguma coisa, né? A canetinha tá meio fraca, mas vai assim, tá bom? Especialista. Não interessa aqui se você é um especialista, sabe, que estudou em milhões de faculdades, gastou um caminhão de dinheiro, não estou falando desse especialista, não. Você pode ser um especialista de ofício, aquele que aprendeu com a vida. Você pode ser um especialista, provavelmente, em vivências que você teve, de experiências pessoais, que hoje te habilitam a falar sobre aquilo. De repente, você é um especialista na fé. Poxa, você é um cara que estuda, né, a religiosidade, a fé, e você acaba podendo se comunicar a respeito desse assunto. Você é um especialista que sabe fazer um bom hambúrguer, um bom bolo, ou um bom, sei lá, você conserta ar-condicionado.
você é um especialista, e muito do que a gente imagina, né, muitas coisas, não vem, sabe, da formação acadêmica. Muito pelo contrário. A formação acadêmica muitas vezes atrapalha. Eu não estou dizendo ou desmerecendo isso, porque pode vir gente aqui dizer assim, cara, você está me desabonando, eu estudei a vida inteira, ótimo. O que eu estou colocando é o seguinte, é que tem especialistas acadêmicos que mais complicam do que ajudam. Eles têm tanta informação que não conseguem condensar aquilo de uma forma que as pessoas entendam. Eu já tive experiências do tipo de trabalhar numa grande organização, tinha um especialista ali que eu recorria a ele com uma dúvida e voltava com 10 dúvidas, porque ele sabia tanto que não te respondia o que você queria. E você não pode fazer ou aplicar essa prática em qualquer circunstância na hora de criar um conteúdo. Você não pode fazer com que as pessoas entrem com uma necessidade para resolver a dor, uma dúvida, e saiam com 10 dúvidas na mão. Né? Eles vão olhar e falar, pô, esse cara é complicado, não ajudou em nada. Então pense, que tipo de especialista você é? Isso é fundamental. Né? Sendo, né, identificada essa questão, você vai identificar sobre o que você vai falar, que tema você vai falar, o que você vai abordar. Aí você vai fazer uma listinha disso, um monte de coisas sobre as quais você pode tratar dentro do seu assunto, da sua especialidade, da sua vivência. Você vai dizer, olha, isso aqui é interessante, essa história agregou valor, eu tive um depoimento de não sei quem, a partir daquilo eu vou pegar, sabe, como se fosse uma pequena célula, né? É um microcosmo do seu conteúdo, a ideia principal, aquela fagulha. Então pegue essa fagulha. Muito bem, uma coisa que é importante, não confie na sua sabedoria plena. Tem muita gente que se vangloria de falar assim, eu tenho 30 anos de experiência, eu fiz faculdade, MBA, pós-graduação, mestrado, tudo aquilo que a gente sabe, e no entanto, o que a gente vive hoje é muito uma questão de volatilidade da informação. O que é isso? É quando a informação ela fica velha de um dia para o outro. Nunca foi assim, né? Parece que, na verdade, sim, as coisas aconteciam também assim, mas nunca desse jeito que a gente está vivendo hoje. Por quê? Porque o que você acha que você domina totalmente, ele pode ser, por exemplo, uma prática do conserto de um objeto, ok. Não muda muito porque é uma ação técnica ali, que depende de algumas coisas, porém, as pessoas hoje têm que estudar. Pense no mecânico, por exemplo. O mecânico, né, na minha geração, era um cara que ia lá, mexia no carburador, ele fazia uma regulagem, ele fazia limpeza, trocava as velas, etc, etc, etc. Hoje, quando o carro vai para uma oficina mecânica, são circuitos, sabe? Tem que passar no computador para identificar onde está o defeito, quer dizer, o carro está tecnológico. E o mecânico, por consequência, também teve que ficar tecnológico. É a mesma coisa. Então, se o mecânico ficasse só com o conhecimento dele lá de trocar velas, ele estaria morto no mercado. Então ele teve que se atualizar, estudar, fazer cursinhos. É a vida. Portanto, não sente em cima, sabe? Não fique sentado sobre o seu conhecimento perpétuo, porque ele fica velho de um dia para o outro. Pode ser que alguma coisa tenha mudado ou nada tenha mudado dentro da sua especialidade, daquilo que você vai colocar. Mas fique atento a isso. Você tem que ficar ligado se aquilo que você está dizendo já não ficou velho, porque de hoje para amanhã alguma coisa pode acontecer. Então é legal você entrar num conteúdo com subsídios, sabe, atualizado. Isso significa que você tem que fazer o seguinte, ó, você tem que pesquisar, tá? Tem. Ah, Marco, mas eu sei, cara, eu vou insistir com você, eu sou bom pra caramba, meu. Eu entendo desse negócio pra caramba. Tudo bem, meu respeito a você, mas se você não pesquisar, se você não tiver esta questão envolvida, alguém pode entrar no seu conteúdo ou numa palestra que você venha fazer te desmontar com uma vírgula ali que ele ponha em relação ao que você falou. Olha, do que você falou, ontem saiu tal coisa que muda essa situação. Pronto, e aí? Como é que faz? Né? Você só vai poder acreditar no que ele disse. Você não tem subsídio. Então, a pesquisa é importante. Mas onde eu vou pesquisar, Marco? Tá bom, eu já sei que eu sou um cara que conheço de alguma coisa, eu vou eleger um tema determinado aqui, né? Eu vou criar uma relação de pequenas células, eu vou pesquisar a respeito disso, mas aonde? Olha, o que eu recomendo para a sua vida, tá bom? E vou te confessar uma coisa. A primeira coisa que eu vou colocar aqui, eu, Marco Lobo, detestava. Sabe o que é?
Leitura, exatamente, leitura. Leitura. Eu não gostava disso, mas de jeito nenhum. Porque na escola me faziam ler livros chatos. A gente tinha que ler, né? Leia tal livro porque vai ter não sei o que na prova. Aí você tinha que ler lá um livro, sei lá, de Machado de Assis, que embora seja, né, reconhecido como um autor brilhante mundialmente, tem uma linguagem arcaica, tem uma linguagem em português que você não entendia, e você meio moleque vai pegando o bode daquilo. Você não tá legal, né? Não é gostoso ler. Aquele tipo de coisa não é do meu interesse. Aí você vai cristalizando uma preguiça, né? Porque ler também dá preguiça. Mas você tem que ler qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa que eu diga assim, pegue um assunto que seja pertinente ao teu tema, leia. Vá lendo, vá acumulando, leia uma página por dia. Uma página por dia. Acredite, vai fazer uma enorme diferença. Por quê? Você vai no tempo, né? Uma por dia, você não percebe se lê um livro. Tudo bem, eu nunca li, um livro já é muito, já é 100%, né? Você não tinha nada. Então leia. O que você pode fazer mais? Conteúdos, né? No YouTube, por exemplo, vá buscar conteúdos correlatos, coisas que são pertinentes ao tema que você escolheu. Podcast, ouça, coloque-se no mercado, comece a entender como funciona esse mercado, pegue o assunto, podcast tem assunto para tudo. Então leitura, YouTube, podcast, tudo isso aqui. O que mais está me faltando aqui? Bom, livro eu já coloquei, YouTube já coloquei, documentários sobre um determinado assunto. Mas olha, quer ver outra coisa interessante? Não se prenda exclusivamente só o seu tema. Isso é muito legal, que eu vou te passar aqui. Isso aqui vale ouro. Quando você foca exatamente no tema, né? Se você pensar que o tema está aqui, ó, eu vou fazer só isso que você deve realmente pesquisar sobre o seu tema, pense no que é correlato. Né? O que é correlato? Vamos explicar isso aqui rapidinho. A correlação de informação é a seguinte, ó, você tem que pegar temas também alternativos, que são temas que passam, eles permeiam, eles têm a ver com o seu conteúdo que você escolheu aqui, com o tema do seu conteúdo, e que eles podem dar brilho, eles podem criar uma alternativa para que você possa, quer ver, eu vou dar um exemplo para você. Imagine que você esteja fazendo uma viagem. Você está na estrada, numa velocidade bacana, está ali, tal, e de repente você tem que, tem uma intercorrência ali, você tem que sair para o acostamento. Você continua sendo um bom motorista, você continua estando dentro das normas, né, da condução do seu veículo dentro daquela estrada, mas, no entanto, você sai para poder contornar uma situação e depois você volta. Esse é um exemplo interessante. Por quê? Porque você, mesmo estando, né, dentro do princípio da sua viagem, você dá uma saída, é um atalho que você pega para voltar depois. Esse atalho pode gerar uma história para você. Por exemplo, olha, eu vinha dirigindo, né, respeitando todas as leis, aí aconteceu que um patinho passou na minha frente, eu tive que desviar, e nisso tudo as pessoas perceberam, e não sei o que, aí eu voltei para a viagem, continuei até onde o meu destino tinha sido determinado. Quer dizer, você contou uma historinha diferente, dizendo que você desviou por causa do patinho, e, no entanto, você voltou para o seu tema. Pode parecer um exemplo bobo, mas não é, porque o tema correlato é aquilo que vai te ajudar a dar brilho aqui, sabe? Aqui, ó, no tema. Ele vai dar brilho aqui. Você vai ter informações, você vai ter repertório. Repertório. Gosto dessa palavra, ó, repertório. Repertório. Tá? E o último que eu quero colocar para você é o seguinte, seguindo essas etapas, que eu vou recapitular para você, é importante que você tenha isso aqui, ó. Não sei se está aparecendo na tela. Tá. Hábito de fazer. Aqui, ó, o hábito de fazer, ele vai ser altamente combatido. Sabe por quem? Sabe quem vai combater o hábito de fazer? Você mesmo. Preguiça. Cara, custa caro isso, né? Pô, eu quero fazer conteúdo e dar todo esse trabalho, cara, dá. Sabe por quê? Porque é aquilo que eu falei, não vai cair do céu. Não é um negócio. Você pode até ter uma boa ideia e aquilo gerar um bom conteúdo, mas não crie esse... também um hábito de esperar, sabe, uma onda que vai tomar a sua mente, você vai ser brilhante. Não vai ser assim. Não vai ser assim. As pessoas
amadurecem conteúdos na medida em que elas fazem, em que elas praticam o conteúdo, principalmente porque o hábito de fazer está ligado muito a isso aqui, ó. Para fechar a escrita, você tem que escrever a respeito do que você deseja falar. Computador, escreve no computador? Tudo bem, pode fazer. Tem uma alternativa melhor? Tem. Papel e lápis. Exatamente isso, escreve. Sabe por que é bom você escrever? Porque quando você escreve, você aciona mecanismos cognitivos. Você está olhando, é um negócio analógico ainda, né? Nós somos analógicos. O que tem de tecnologia não somos nós, né? Nós aprendemos a lidar com ela, mas nós, seres humanos, somos analógicos. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar papel e lápis e escrever. Esse processo aqui, ó, quando você fizer isso, você, na medida em que escreve, você está, além de soltar a mão, né, que é gostoso, você está melhorando a sua caligrafia, você está fixando. Essa parte cognitiva é muito importante, porque na medida que você também está lá colocando no papel, você é visual, você, na hora de falar, você vai lembrar com mais facilidade. Então eu recomendo que você siga isso aqui, ó. Identifique a sua especialidade, né? Escolha temas, vamos por aqui temas, pontue, vou falar sobre, sei lá, hambúrguer, vou falar sobre ar-condicionado, vou falar sobre oficina mecânica, vou falar sobre, sei lá, eu sou um professor, sobre um determinado assunto. Elenque, lembre que cada teminha que você escolher aqui é uma célula. Você tem um tema que você vai desenvolver, sabe, reforce, repertório, pesquise, não é para você ficar um dia inteiro pesquisando. Entre, poxa, hoje nas ferramentas do Google e pesquise, veja o que as pessoas estão falando. Perceba que a leitura vai te elevar, vai te pôr num outro nível. Quem lê faz com que, se alguém te disser alguma coisa, aquela palavra que foi dita, né, você não vai acreditar como verdade absoluta. Por quê? Porque você leu, você se informou. Você tem condições de entender que se aquilo faz sentido ou não. Porque quando a pessoa passa uma verdade para você e você não se informa sobre ela, que vale é a verdade daquela pessoa. Você concorda comigo? Então, aqui é a mesma coisa. Então, a leitura é importante. Visite o YouTube para você pegar tutoriais, para pegar informação, como você está fazendo agora. Ouça podcasts, documentários, coisas que possam contribuir de forma paralela, sabe? Assuntos correlatos. Ah, vou falar sobre, sei lá, sobre foguetes. Vou falar sobre um foguete. O que é correlato a um foguete? Treinamento. Como assim? Os astronautas não têm que ser treinados para poder fazer um voo espacial? Sim. Como é o treinamento de um astronauta? Para você chegar na cápsula, você tem que passar por isso, por aquilo. Para você ser um astronauta, você tem que estudar isso. Para você poder ainda validar, né, a sua presença realmente como astronauta, você tem que ser um cara que se dedicou durante muitos anos, que abriu mão da família, sabe? Tem todo um lado psicológico, tem um monte de coisas que podem chegar, né, a hora de você falar, olha, depois de tudo isso, o voo vai acontecer. Então, aqui o foguete tem essas características, a quantidade de combustível, os estágios, o tempo que vai chegar na estratosfera, e aí vai, cara, começa, sabe, a fazer assim, ó, a informação começa a jorrar, as ideias vêm. Isso é muito legal. Então, presta atenção nesses temas correlatos, tá bom? Então, a correlação está aqui. Gera repertório, hábito de fazer, recomendo que você escreva um pouquinho. 4 linhas por dia. 4 linhas por dia. Sabe aquela parada que você dá e fica ali moscando sem fazer nada? Pegue papel e lápis e escreva uma ideia. Escreva, faça o que eu estou te falando. E, né, tá aqui a escrita, só para reforçar o que eu havia dito. Eu espero que você tenha entendido que essa aula relâmpago é para te ajudar. Pode parecer vai dar trabalho, vai, viu? Se você acha que vai dar muito trabalho, você não tem tempo, cara, tá bom, não é uma opção sua, não tem problema. Então, se você tiver um canal no YouTube ou quiser transformar a sua vida com comunicação e ser um palestrante, sabe, se você quiser fazer alguma coisa relevante, isso aqui que eu estou dizendo passa por tudo. Ah, eu sou um vendedor, eu não preciso disso, eu sei vender. Tá bom, você tem uma habilidade, ótimo. Só que você pode melhorar a sua habilidade. Como? Criando um processo de informações. O vendedor mais bem informado, aquele que entende um cliente, sai na frente.
né? Aquele que passa uma receita de um bolo, por exemplo, e tem informações, não é a receita, ponha 3 ovos, tanto de farinha, tanto de açúcar, ponha água, ponha isso, ponha aquilo, deu uma receita. E aquele que diz para você, olha, a receita tem os ingredientes aqui, mas eu vou te ensinar as técnicas para você fazer isso, que eu aprendi assim, 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 porque minha avó fazia, se você fizer desse jeito. Você está falando do bolo e ainda, sabe, dispensando naquele momento, dizer que são 3 ovos, que não sei o quê. É bem mais interessante. Então a criação de conteúdo passa por esse processo. É você ligar o seu radar e pensar, vai funcionar. Eu gostaria de ouvir ou assistir um conteúdo como esse, ou uma palestra como essa. Não é tão difícil, depende de dedicação. Estou fechando aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se você curtiu, faça o ritual, vamos lá, vamos embora. Deixe seu like para o YouTube saber que aqui a coisa funciona, que eu entrego informação. A sua inscrição é importantíssima, a recomendação desse canal também. Se você então curtiu, faça tudo isso, eu vou ficar bem feliz. Se você tiver alguma dúvida, por favor, você me procure, pode me escrever. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail pessoal, para que você possa tirar alguma dúvida. E eu vou deixar também aqui um link de um grupo que eu estou criando chamado Comunicadores Fazedores. É um grupo de WhatsApp. Eu não vou te vender nada, fique tranquilo, né, e tranquila. Eu só vou colocar ali pessoas que estão de fato interessadas em crescer em comunicação. Porque se a gente se juntar, né, eu tenho certeza que a coisa vai mais rápido. Até porque eu tenho também certeza que você hoje, na sua necessidade, principalmente os iniciantes, tem uma dificuldade de com quem eu converso, com quem eu falo, quem pode me ajudar, onde eu tiro essa dúvida. O YouTube tem um monte de coisas legais e eu me valho muito dele, mas é mais gostoso quando você tem pessoas interessadas em te ajudar. E ter acesso a essas pessoas vale ouro. Até porque eu sempre digo que eu adoro fechar os meus vídeos dizendo o seguinte: se você me procurar, se você me escrever, você tenha a certeza absoluta que eu vou te responder. Basta você olhar os meus conteúdos todos aqui no YouTube, que você vai ver que ninguém, absolutamente ninguém, fica sem respostas. Eu respondo mesmo, porque eu tenho prazer em fazer isso. Tá entendido? Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.